um filme que nós precisávamos tirar das sombras. Hoje vamos... Hoje no Formiga na Tela vamos falar sobre Cidade das Sombras. Bom, por que depois de 25 anos falar de um filme aí que ficou um tanto na periferia da ficção científica cinematográfica da década de 90? Porque quando você fala nisso, o que vem na cabeça é de fato Matrix, porque apesar de estar ali no finalzinho, né, do século, é algo assim marcante mesmo. E tem aquelas preocupações que são normais, que foram normais, né? Até continuam sendo, né? Mas naquele momento, por causa de bug do milênio e tal, mas o questionamento metafísico também era muito forte para aquele momento. Então, Matrix é um filme que de fato se insere ali naquele seu momento e é um dos motivos que o faz tão especial. Porém, como acontece naquelas coisas que a gente está sempre comentando, é, existem certas ondas em Hollywood que elas não são tão assim, eu diria, conscientes da parte dos seus autores, né? Então, às vezes aparecem filmes que são muito semelhantes entre si, pertinho um do outro, né? E quando a gente fala semelhante, a gente não está falando, por exemplo, de Armagedon e Impacto Profundo, né? Que basicamente é o mesmo plot, só que só muda a abordagem, né? O que a gente está falando é de um filme aqui, conforme eu falei, já fez 25 anos, ele é de 1998, mas que ele está muito, muito, muito próximo de Matrix, e justamente por ele não ter um caráter assim tão plástico quanto o filme das Wachowski, né, de que tem luta, tem tiroteio e não sei o que lá, tá mais próximo, né, de um noir intimista, mas de ficção científica, ele acabou prejudicado, porque é um filme que, em outro momento, ele poderia ter sido poderia ter tido um sucesso muito maior, né, que é o Dark City, né, do Alex Proyas. Por sinal, um filme que toma emprestado o nome de um noir com Charlton Heston de 1950, que eu acredito, eu quero crer que isso não foi por acaso, tá? E nós temos aí, mais uma vez, uma ficção científica que faz com que o protagonista e as pessoas em torno questionem a sua noção de realidade e o que há por trás disso, né? Quem está mandando? Por que as coisas são daquele jeito? Só que essa questão, né, esse tropo do filme, ele acaba se expandindo para coisas assim um tanto maiores, que é a questão de memórias, né, o quanto as memórias de alguém, elas são responsáveis por aquilo que elas são. E, cara, eu acho que ele é um filme, assim, não só por causa do Matrix, tá, mas ele já não foi bem recebido, né, dizer que ele foi um sucesso em 98, depois o outro foi um sucesso maior. Não, não é isso, ele não foi um sucesso, né? Ele acabou se tornando um cult ali muito localizado, que agora merece aí ser redescoberto, porque ele tem um valor de fato, eu diria, incontestável, né? Muitas pessoas fazem, claro, a comparação entre Matrix e Cidade das Sombras, tanto em conceitos quanto esteticamente, né? Esteticamente tem um motivo, né? Porque alguns dos cenários do Cidade das Sombras, depois que eles terminaram a fase da gravação, eles foram vendidos para a produção do Matrix. Então, Uhum. você já tem essa semelhança visual, porque a cidade em si, né? A cidade do Matrix e a cidade no Dark City, elas são muito semelhantes, né? Até o estilo de fotografia, né? Então, aqueles prédios muito, muito próximos um do outro, eles muito opacos, a luz que você tem incidente nos personagens é sempre uma luz muito dura, muito dramática, né? No caso do Dark City, muito mais, porque permeia praticamente o filme todo, né? Só lá no finalzinho que você tem um twist na fotografia. Mas é interessante que vira e mexe a gente fala, né, que o cinema de ficção científica ele fica algumas décadas, às vezes várias décadas, atrasado com relação à ficção científica na literatura, né? E às vezes até quando você tem uma transposição de alguma obra da literatura para o cinema, às vezes eles secam tanto o conceito ou eles simplificam tanto o conceito que o conceito em si se perde, né? Aqui no caso,
nós temos, a partir da década de 90, uma proliferação muito maior de tramas Philip Dickianas, né? Claro, você teve Blade Runner antes, tal, tudo mais, só que assim, aquela questão do Philip K. Dick, de questionamento da realidade, pegar um personagem e jogá-lo numa situação em que ele tá com um lapso de memória, ele não faz ideia de onde ele tá, quem ele é. Isso, a partir da década de 90, ficou muito mais evidente, né, no cinema de ficção científica. A partir dali você teve várias obras que lidavam com essas questões, e aqui o Dark City é um exemplo excelente disso, né? Como o Daniel falou. A gente tem o personagem principal, né, do John Murdoch, um personagem tipicamente de Philip K. Dick, né? Você tem a figura, não seria uma femme fatale, né? A personagem da Jennifer Connelly, mas é aquela personagem feminina que ela atrai a atenção do protagonista. Mesmo ele não lembrando dela, ele é enfeitiçado por ela e que ele não parte da sua jornada é também para salvá-la dessa prisão imaginária, por assim dizer. Quer dizer, não é nem imaginária, né? É uma prisão invisível que, na verdade, é o próprio mundo, né? Por que que ele merece ser redescoberto? Além dele lidar com essa temática de uma forma muito única, dele ter uma direção de arte muito única, uma direção de fotografia bem peculiar, ele também é um filme que ele trabalha com simbolismos e metáforas de uma maneira muitíssimo interessante, né? Antes de passar a bola de novo para o Daniel, a primeira cena é interessante que quando você vê o filme pela primeira vez, talvez isso passe despercebido. Mas depois que você já tem o filme na sua cabeça, quando você vai rever, a primeira cena qual é? O personagem acordando dentro de uma banheira, dentro da água de uma banheira, ele bate o braço assim no aquário e cai um peixe. Isso é o quê? Isso daí é o eco visual, né? É o personagem se olhando no espelho, porque ele em si, ele está no aquário também. É claro que tem a Uhum. parte da água da banheira, mas enfim, ele está no aquário muito grande. Aí é claro, dá para pirar na interpretação, porque o peixinho estava no aquário pequeno, o aquário quebra, aí o Murdoch ele pega o peixe e joga na banheira, que é bem maior que aquele aquário, mas ainda assim é um aquário, né? Um ambiente delimitado Uhum. maior. E o que acontece com o protagonista, né? Bom, pessoal, os spoilers acho que aqui a gente já vai liberar desde o começo, até É. porque não tem nenhuma reviravolta que seja super impressionante, ainda mais aqui no século XXI, que já vimos reviravoltas semelhantes, tá? É, A não ser que seja vista, por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar, cai na mão dela a versão do diretor, aí vai ter, né? pode ser, pode ser. Mas não explicando exatamente o que é a trama final, mas assim, a gente tem um personagem, o protagonista, que ele estava num aquário diminuto, e daí ele vai descobrindo as coisas, descobrindo a verdade, e ele se encontra em um outro aquário, só que dessa vez muito maior, mas ainda Uhum. assim um aquário, né? Trazendo uma sinopse básica, né? Nós temos o personagem do John que acorda num cenário de assassinato, mas sem lembrar de absolutamente nada. A jornada do filme é ele fugindo, tentando recuperar sua memória e tentando entender como é que esse mundo funciona. E em vários momentos mostrando algumas perturbações das leis da física que ele não sabe direito como controlar, né? E por que aquilo acontece, né? Então, obviamente você já espera uma grande reviravolta lá no final. Você espera que, até pelos agentes, né, que o perseguem, né, que são criaturas que se parecem, se vestem como mais ou menos como cenobitas, né, só que um pouquinho mais comportado, né? Você tem essas figuras ali nas sombras ali, às vezes dialogando, às vezes correndo atrás do cara e tudo mais. E enfim, dentro desse questionamento, né, pô, quem é esse cara? Por que isso acontece? E dentro do conteúdo filosófico que a gente já comentou que o filme tem, isso bate na mão do produtor e o cara fala: o público não vai entender, cara, sabe? Esse filme aí tem que cortar 10 minutos, né? Tanto que o corte original ele tem 1h40. E assim, não tem reviravolta, basicamente, na versão do cinema, né? Isso já é entregue em uma narração, um monólogo no começo, pelo personagem que é o guia, né? Porque para não fugir dessa questão de jornada do herói, que está muito presente em Matrix também, você tem alguém um mentor, ainda que relutante, mas é um mentor na figura do cientista que é vivido pelo Kiefer Sutherland, né? Que vai aos poucos mostrar para esse personagem
por que aquilo está acontecendo. E enfim, cara, isso jogou o filme numa vala, assim, num lugar comum, assim, que havia um potencial enorme ali que foi desperdiçado por conta da falta de visão dos produtores. E a versão do diretor, ainda que apareça tardiamente, infelizmente, ela consegue corrigir isso de uma forma brilhante, porque ela preserva essa aura de mistério que é normal do noir, né? Vejam bem o que eu acabei de falar. A proposta dos realizadores, né, o Alex Proyas, que também é roteirista, junto com o David Goyer, né, que dá uma garibada depois nesse roteiro, era fazer um noir de ficção científica, mas assim, até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento do cinema que mistura esses gêneros, era algo de fato original para aquele momento, né? Você tem o noir de ficção científica, mas que tem mais a ver com tiro, tem mais a ver com algumas coisas assim, sabe, de caçada, de investigação. Aqui é uma investigação, mas é muito mais intimista. Então tem seu diferencial, sim. E aí o que que acontece? Os realizadores chegam com essa proposta, o produtor fala: não, joga isso no lixo, vamos remontar o filme. Aí o que que acontece? Você já sacrifica um ponto importante desse filme. Até, né, dar a oportunidade do cara remontar seu filme e lançar essa versão do diretor que eu recomendo para todo mundo, de fato. Agora, vamos lá. Tem essa questão de quem manda aqui, por que nós fazemos o que fazemos e tal? Tem. Mas tem também aquela discussão, né, sobre como você manipula alguém, né? Porque existem pessoas acima, né, em instâncias superiores desse mundo aí, que só funciona à noite, né? E até, cara, revendo o filme na versão do diretor, eu não pude deixar de relacionar isso com a música do Bob Dylan, né? Que fala: à meia-noite, todos os agentes e super-homens saem à caça daqueles que sabem mais do que eles mesmos. Midnight, all the agents and the superhuman crew. Essa instância superior coloca um personagem num cenário de assassinato, tá? Tenta implantar nesse cara a memória que ele é um assassino, mas isso faz de fato dele um assassino? Isso também é Philip K. Dick total, né? Muito, assim, é muito profundo e ao mesmo tempo que você se envolve com essa jornada do cara, embora o Rufus Sewell, né, que é o personagem principal, pelo menos naquela época, era um péssimo ator. Vamos É. deixar isso claro. É um ponto fraco do filme, tá? Eu acho que sim. Você tem uma grande produção, você tem um belo investimento, tanto na história quanto no visual, mas você tem elos fracos que são o seu protagonista, a própria atuação do Kiefer Sutherland eu não gosto, mas você tem o John Hurt e a Jennifer Connelly ali que estão bem a contento no filme. Então é uma obra assim, cara, que eu acho que para o cinema de ficção científica, ele é um filme que precisa ter seu valor revisto hoje, porque ele é realmente, eu diria que é uma joia, né? Ainda que tenha seus defeitos. Ah, não, isso com certeza. Esse clima de noir que você falou. Ah, só uma correção, você falou John Hurt, William Hurt. William Hurt, exatamente. Desculpa. Imagina se tivesse John Hurt nesse filme, seria um espetáculo ainda. Ele podia estar no papel do Kiefer Sutherland. Pô, nossa, total, total. É que o Kiefer Sutherland ele tá bem, tá cartunesco num mau sentido, né? One day, a man might be an inspector. The next, someone entirely different. Eu gosto muito também da forma como o roteiro escolhe tratar os vilões, né, do filme. E, na verdade, quando você fala de uma sociedade que vive num negócio muito coletivo, parecendo uma colmeia e tudo mais, ninguém tem individualidade, como é que você trata isso, né? Na verdade, você tem um personagem ali que resolve, sabe, dá um passinho a mais que meio que acaba sem querer fazendo parte da experiência que eles estavam conduzindo com o John Murdoch, né? E o efeito que esse tratamento traz para esse personagem, né, que faz parte do time dos vilões, em relação ao protagonista, é um negócio muito interessante, porque acaba personalizando vilões que seriam assim etéreos demais, né? Quando você coloca um indivíduo ali que representa o todo para, né, como é que se diz, ser inoculado com as memórias do assassinato e tudo mais,
você acaba meio que alargando essa discussão, né? Como é que funciona essa questão, né? Como é que as pessoas se comportam em relação a determinadas memórias, né? Então é mais um pontinho positivo pro filme, na minha opinião, cara. Que nem, né? A gente fala, ficção científica no ar, tal. Tivemos outros exemplos? Tivemos, até o próprio Blade Runner, ele tem um clima no ar, só que aqui é outra pegada, assim, o Blade Runner, ele tá muito mais ficção científica com um toque no ar. Aqui é um noir com toques de ficção científica, né? Sim, Porque você sim. literalmente tem o cenário do assassinato, o protagonista sendo investigado, o papel do William Hurt, que é total no ar, total no ar. A personagem da Jennifer Connelly também é total no ar. O clima, a fotografia é total no ar, é tudo completamente no ar, e você tem esses elementos de ficção científica aí. Quando o Daniel fala da versão do diretor, isso é muito fato, por quê? Porque quando a narração entrega já no começo, que são alienígenas, tudo mais, tal, então você já entra na vibe ficção científica, né? E no caso, você começar o filme com o noir e vai tendo esses mistérios, e assim, os alienígenas no filme, é claro, tem uma hora que eles aparecem dentro do QG deles, né, da sala de comando deles, que eles estão com a roupa típica deles e tudo mais, então você vê que de fato eles não são humanos. Mas quando você vê eles andando na rua, eles estão de sobretudo, embora seja estilizado, ainda assim é um sobretudo com chapéu, e eles têm a pele totalmente branca. Embora a pele branca seja aquilo que mais gera aversão, se você não tem essa pista de que são alienígenas e tudo mais, e embarca no filme sem saber nada, vai ser uma camada de mistério. Né? Vai ser uma camada de Uhum. mistério que você mais para frente vai acabar desvendando isso junto com o seu protagonista. Então, assim, é um filme que ele tem uma cadência muito interessante, tem um roteiro muito bem pensado. A direção, embora o Alex Proyas ele tenha suas limitações, você percebe que às vezes ele constrói uma cena super bacana e tem um take lá horroroso, assim, que destoa completamente do restante da cena. O Alex Proyas ele tem essa limitação, mas ainda assim ele é um diretor que ele tem um estilo próprio e muitas vezes o estilo ele funciona muito bem, né? O outro filme dele anterior, O Corvo, é super bem dirigido, eu gosto bastante. Também, claro, tem suas falhas, mas eu acho muito interessante a adaptação que ele faz da HQ do James O'Barr. Aí depois o cara vai para Eu, Robô e, nossa, é horrível aquilo, nem por conta do roteiro, né? Que o roteiro eu acho que é mais problemático, mas você vê que a direção é um cara que ele não tá sabendo direito o que fazer, né? Ele vai gravando ali e na edição a gente resolve o filme. Mas aqui você vê que o cara ele tinha uma visão, ele tinha uma história para contar, né? E o legal é que assim, o modo como a câmera trabalha e a fotografia, você vê que ela consegue fazer a narrativa de cada personagem, né? Então, no personagem do John Murdoch, a câmera ela dá closes muito próximos nele, né? Muito próximos. Então, quase que ou acusando, né? No caso do assassinato e tal, porque ele não sabe se ele matou. Então, Uhum. você tem uma câmera acusatória, mas não só isso, você tem uma câmera que incita o protagonista a se desvencilhar. Né? Tem momentos que parece que a câmera está seguindo ele. Não, não, peraí, eu preciso descobrir quem eu sou antes de poder olhar para a câmera com serenidade. Tanto é que, não à toa, nos últimos takes, depois que ele descobre tudo, você tem uma câmera muito mais estável nele, e embora seja um primeiro plano, é um primeiro plano mais aberto, e você vê o protagonista muito mais confiante em si. Já quando vai na imagem da Jennifer Connelly, por exemplo, é uma câmera muito mais suave, uma câmera que às vezes faz uns travelings em direção a ela, quase como se ela enfeitiçasse a câmera, né? Já com William Hurt, é o quê? É aquela câmera típico de filme noir mesmo, de detetive, de investigação, em que a câmera foca no detetive, o detetive olha para um lado, corta, a câmera tá focando aquilo lá que ele tá olhando, tal. Então, é uma inteligência narrativa muito interessante. O fato também do filme ter poucos personagens, né? Aqueles personagens que demandam muita atenção da câmera, isso também ajuda muito, né? Que daí a câmera não fica perdida, nem repete estilos, né? A câmera ela consegue focar no modo de olhar de cada personagem e ainda assim mantém uma unidade, né? Então isso é muito bacana. Tanto é que quando eu acho que o Alex Proyas se perde um pouquinho na direção, que eu falo que às vezes tem uns takes horríveis e tudo mais, parece que não combinam na cena, é justamente nas cenas de mais ação,
né? As cenas de mais ação tem uns enquadramentos que eles são meio bregas, assim, até pela época, né? Às vezes a gente passa um pano em algumas produções pela época, mas aqui a gente tá falando da década de 90, né? Tipo, então, o cara faz uns takes, assim, que são muito ruins, assim, parece até que o filme é mais barato do que ele é em algumas cenas específicas, mas tirando as cenas de ação especificamente, o restante eu acho tudo muito bem construído, muito bem narrado pelas mãos do Proyas. Bom, pessoal, esse aqui foi o Formiga na Tela sobre Cidade das Sombras, esse clássico cult que merece vir à luz, né, novamente, por assim dizer. E se você curtiu esse vídeo, dê aquele like, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha aí do filme Cidade das Sombras, do Alex Proyas. E também, se você gosta do projeto Formiga Elétrica como um todo, pense em se tornar um apoiador. Para isso, basta entrar no link que está aparecendo aqui na tela, apoia.se/Formiga Elétrica, e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder, para fazer parte aí da família Formiga, beleza? É isso, até semana que vem.